Olá, estamos em mais um programa Papo Cabeça com o pastor Fabiano. E hoje o nosso tema é: estudar teologia é necessário? E por que muitos se desviam da fé? Hoje está conosco o teólogo Joedson. É um prazer receber o nosso irmão aqui conosco. E também o nosso convidado, o pastor Jair. É um professor teológico da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e também editor da revista Cristã Alerta. É um prazer, Jair, estar recebendo você no nosso programa. O prazer é meu e agradeço pelo convite. E aqui estamos para mais um Papo Cabeça. Amém. Pastor Jair, então vamos começar com a nossa primeira pergunta, né? Pergunta do tema, né? Estudar teologia é necessário? É porque muitos se desviam da fé. Bom, essa é uma questão relevante e o meu ponto de vista, eu seria até suspeito para falar sobre se é necessário ou não. É claro que eu vou defender sempre que é necessário, haja visto que, por bondade divina, nós temos uma escola bíblica online, chamado de Escola Bíblica ECB. Então eu seria suspeito, mas eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Eu acredito sim que estudar teologia é necessário por alguns motivos. Eu quero citar alguns, mas antes eu quero lembrar a questão da terminologia teologia. Na verdade, teologia é um termo composto, onde teos quer dizer Deus, e logos pode ser estudo, tratado ou até palavra. Então, a grosso modo, teologia é um estudo acerca de Deus, da natureza de Deus, do caráter de Deus e a relação que Deus mantém com o homem, com o ser humano. Então, partindo daí, eu lembro que a Bíblia manda que o obreiro deve manejar bem a palavra do Senhor, conforme está aqui em 2 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 15, onde nos orienta a manejar, a fim de que nós não venhamos ser envergonhados. Então, por que estudar teologia? Porque eu aprendo acerca da natureza de Deus e da relação que Deus tem com a sua criatura, com os seus filhos. Um outro motivo pelo qual eu acho muito importante e relevante estudar teologia é que a teologia, ela sistematiza, ela pega todos os ensinos da Bíblia Sagrada, reúne esses ensinos e distribui em matérias que chamamos de disciplinas teológicas. Por exemplo, nós podemos pegar os 27 livros do Novo Testamento e vamos ver em cada um desses 27 livros ensinos relativos, referentes ao Senhor Jesus Cristo. O que a teologia faz? Ela pega esses ensinos e organiza e os coloca em uma disciplina chamada de Cristologia. Outra coisa interessante que ainda a teologia faz, por exemplo, nós encontramos desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro, Apocalipse, ensinamentos acerca do futuro do homem. Ensinamentos que respondem quem sou, da onde vim, para onde vou. O que a teologia vai fazer? Vai pegar esses ensinamentos, reunir, agrupá-los, organizá-los e trazer para nós. Aí ela vem e traz uma matéria chamada de escatologia bíblica. Então, a teologia é muito importante para nós e se o obreiro quer ser reconhecido pelo seu trabalho, se ele quer lidar com o povo de uma maneira sadia, sólida, ele precisa conhecer mais o manual dele. E o manual nosso é a palavra de Deus. Então, eu acredito por esses motivos, ao menos 2 motivos citados, mas existem vários outros. E um que eu posso citar muito bem é que o estudo da teologia nos prepara para combater os falsos ensinos. Isso. O apóstolo Paulo deixou muito claro que nesses últimos dias haveria muitos falsos ensinos. E aí há uma necessidade de um preparo. Por exemplo, se você for debater com alguém que acredita que Jesus não é Deus igualmente Deus Pai, e pega o Evangelho de João no seu capítulo 1
e mostra para alguém que não estudou a Bíblia, e vai mostrar lá que Jesus Cristo está como um Deus com D minúsculo. Há uma tradução bíblica aí que vai apresentar com D minúsculo. E quando nós estudamos, vamos descobrir que Jesus não é um Deus minúsculo. Jesus é Deus igualmente o Pai, Deus Pai. Ele é Criador também. E João, ele é muito claro quando diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus Cristo estava com Deus desde o princípio. Isso vai nos ajudar a combater esses falsos ensinos. Esse é só um exemplo dos falsos ensinos que existem hoje. Isso, e por que alguns estudantes acabam se desviando da fé? É interessante essa sua pergunta. Eu até já encontrei um certo rapaz que ele é um trabalho que estávamos trabalhando. Ele dizia: olha, eu também estudei teologia, só que estava desviado. Eu também estudei teologia. E você encontra alguns que até estudaram de fato, de repente até teve o seu diploma, mas ele não aplicou em sua vida. Então encontramos pessoas que estudou, mas se desviou. E aí existem sim alguns motivos. O primeiro motivo que eu quero citar, o apóstolo Paulo ainda escrevendo, inclusive as suas 13 epístolas são epístolas teológicas, ensinos bíblicos para nós. Ele escreveu dizendo que muitos não suportariam a sã doutrina. Então, por motivo de não aguentar a responsabilidade, não se adequar, não querer obedecê-la, eles simplesmente abandonam, deixam tudo que aprendeu e vão embora, se desviam da fé cristã. Esse é um motivo. O outro motivo que é muito forte, que leva alguns e levou já, certamente levará os estudantes de teologia a se desviar, é justamente estudar a falsa teologia. Existe uma falsa teologia? Claro. O que é uma falsa teologia? Para mim, falsa teologia é aquela teologia que não tem a Bíblia como o seu manual, que não tem a Bíblia como o seu manual de fé e prática. Existem teologias que não têm a Bíblia como manual de fé, sim, que a base não é a Bíblia. Então eu chamo isso de falsa teologia. Quem quiser chama de outra coisa. Para mim, estudar uma teologia que não tem a Bíblia como a sua regra é uma falsa teologia. Então esse é um outro motivo. Mas um outro motivo ainda forte, diz o escritor aos Hebreus a seguinte passagem: irmãos, que não haja entre vós ninguém com coração mau e infiel para se apartar do Senhor vosso Deus. Independente de se estudou ou não estudou, abandonou a fé, aquilo ali, o escritor aos Hebreus diz que é infidelidade ao Senhor. Ele simplesmente foi infiel aos ensinamentos, à palavra do Senhor. E aí, quando encontramos uma pessoa que se desviou, inclusive eu oro por essas pessoas, para que o Senhor tenha misericórdia e as traga de volta. Quando nós encontramos esse tipo de pessoa, elas arranjam muitas justificativas. Conhece? Pois é, e elas usam, se alguém não tiver um conhecimento, elas vão até usar a Bíblia para se defender. Correto. E aí umas falam: não, mas eu deixei Jesus por isso, eu deixei por isso. Arruma várias justificativas. Fato é, deixou porque o coração foi mau e infiel diante do Senhor. Mas o Senhor é tão misericordioso que a todos quanto abandonaram, deram as costas para Ele, Ele ainda as chama de volta. Verdade.